Teu nome é o maior.
para glorificar o teu santo e doce nome. Aqui estamos como os teus filhos, como a tua noiva, a noiva de Cristo, para levantar o teu nome nessa casa e nesse lugar. Deus, nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, tremendo, não há outro como o Senhor. Pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor se faça presente nesse lugar, nessa casa. Vem, Deus, falar conosco, porque nós carecemos do teu toque, carecemos de ouvir a tua voz. Senhor, eu te peço por cada filho teu que já chegou nesse lugar, por aqueles que estão a caminho da tua casa. Traz os teus filhos, Senhor, em paz, em segurança nessa noite, Senhor. Senhor, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor se faça presente aqui, movendo os nossos corações, nos unindo assim, Senhor, em adoração, nos elevando em adoração ao Senhor, ao nosso Deus e Pai. Deus, que o Senhor nessa noite receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque tu és digno de honra, de louvor e de glória. E ao Senhor nós exaltamos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer tudo que
hoje, em nome de Jesus. Que as bênçãos sejam derramadas sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre a sua família, em nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus que controla o céu, a um Deus que controla o universo. Ele está aqui nessa noite. Diz a palavra do Senhor que o nosso Deus se inclina para ouvir as orações do seu povo. Se inclinou nessa noite para ouvir o seu povo aqui na missão do Ironia. Aleluia. E Jesus, que os céus fechados se abram. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o domínio sobre todas as coisas. O nome dele está acima de todo nome. A palavra revela que um dia todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis, a Jesus, o Senhor. Não estou assim.
onde ela é importante para você. Glória, Senhor. Glória seja dada a tua vida. Tu és merecedor, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tu és, Senhor, a pessoa mais importante nesse lugar, mais importante em nossas vidas. Nós reconhecemos isso, Senhor. Aleluia. Glória seja dada a ti. Glória a Deus, amém? Aleluia, o Senhor é a nossa fonte de vida, é o poderoso Senhor. Aleluia, eu queria que pudesse ligar as luzes um minuto. Nós vamos ter um momento de comunhão. Diz assim o texto da palavra, que como é bom e como suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e abençoar a vida do seu irmão que chegou, aquele que nos visita, aquele que já é de casa. Então, sinta-se abraçado por nós. Mas enquanto nós cantamos a canção, você vai sair do seu lugar e dar um abraço no seu irmão, abençoar o seu irmão, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia. Bem-vindos aqui também à nossa casa, a casa do nosso Pai. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o Salmo que se encontra no capítulo 113. 113, do versículo 1 ao final, são poucos versículos. Nós vamos ler juntos, Salmos 113. Versículo 1 em diante.
já está aqui também recolhendo os dízimos e as ofertas. Amém, irmãos? Todos já chegaram, aleluia, já se abraçaram, já se cumprimentaram. Então vamos ler a palavra do Senhor todos juntos. Eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Louvem os servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina no seu trono nas alturas? E se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre. Para fazer sentar-se com Cristo, como príncipe do seu povo. Aleluia. Dá um lar estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Quando nós estivermos aqui cantando a canção, você vai trazer ao altar o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos aqui ao redor os QR Codes, as plaquinhas com o nosso QR Code. Você sinta-se à vontade em honrar o nome do Senhor e ofertar aí no seu lugar. Vamos entregar nossa adoração ao Senhor através do dízimo e oferta alegremente. Amém? Amém. For a tua bênção, seguirá. Colocar as minhas mãos, prosperará. A porta da minha saída.
Obrigado, Deus, pela semana que passou. Obrigado, Senhor, pela bênção, pelo livramento, pela família, Pai, por tudo que dá para conosco. Obrigado por todos os ofertas, para abençoar essa vida, ricamente. Toma conta de cada um de nós, abençoa as pessoas que estão desempregadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, irmãos. Nós tivemos, final de semana passada, a celebração dos 2 anos, do 2º aninho de vida da Missão Koinonia. Glória a Deus, estávamos ali, celebrando ao Senhor no auditório da escola, aqui no bairro do Portal do Sol. Foi bênção poder receber todos os irmãos, aqueles também que nos visitaram, alguns levaram muitos visitantes, glória a Deus por isso. Mas foi bênção ali estar ouvindo as ministrações, as participações, estarmos juntos ali nesse propósito, glorificar o nome do Senhor Jesus. Foi uma maravilha. Irmãos, nós queríamos apresentar aos irmãos, não sei se vai ser possível aí, mas a igreja tem as redes sociais também, estamos super atualizados, irmãos. Glória a Deus, temos aí uma galera jovem trabalhando para isso, né? Então nós temos o nosso canal da igreja, no YouTube, Missão Koinonia. Lá nós colocamos todas as nossas celebrações. Temos os cultos dos domingos, temos alguns vídeos especiais. Vocês conseguem abrir o canal só para o pessoal dar uma olhadinha? Se você conseguir colocar aí para o pessoal se familiarizar com a tela da Missão Koinonia. Nós também temos o nosso Instagram, que é @Missão Koinonia. Se você tiver seu celular disponível, olha, foi aberto aí. Esse. Porque nós temos 2 canais, na verdade. Um é playback, que a gente está em stand-by, e esse é o canal da igreja, o canal oficial da igreja, onde nós colocamos todos os cultos. Então, o culto de hoje vai subir para o YouTube logo mais, no finalzinho do culto, até meia-noite ele chega lá, porque a gente descarrega o vídeo, né? Nós não colocamos ainda a transmissão, ainda não é ao vivo, mas Deus vai prover todas as coisas, e nós colocamos aí está a nossa história. Irmãos, nós temos 2 anos de história no YouTube da Missão Koinonia. Glória a Deus. São muitos e muitos cultos de celebração que você pode ali relembrar. O primeiro culto nós temos gravado também, está lá. O primeiro culto está lá. Então assim, nós estamos montando a nossa história, né? E isso para a gente é uma grande, é como o texto bíblico diz, é juntando as pedras no caminho. E essas são as nossas pedras, as nossas memórias do que Deus tem feito na nossa vida, na vida dessa família que nos acolhe aqui nessa casa, Francisco Valdir, toda a sua família, e na vida de cada um dos irmãos que estão caminhando conosco. Então, se você ainda não segue nosso canal, quero convidar você a pegar seu celular. O meu não posso pegar porque está gravando ali o culto. Mas pega o teu celular agora, vai lá no YouTube, procura Missão Koinonia, se inscreve, compartilha, para que você também possa nos ajudar nessa divulgação. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E aí nós temos também alguns avisos ainda para darmos, que são as nossas células. Temos 3 células em funcionamento, irmãos. Nós temos a célula Adonai, que é na casa da irmã Mércia. Glória a Deus, lá em Mangabeira. A Mércia está aí, para a glória do Senhor, liderando essa célula. Tem feito um trabalho lindo lá. A Mércia, a Bruna, com a sua vizinhança, e tem sido bênção. E nós louvamos ao Senhor pela vida de Mércia, que está ali comprando essa briga, né? Porque a gente sabe que é luta, fazer algo do Senhor não é fácil. Nós vamos encontrar obstáculos, dificuldades, mas o Senhor tem nos levantado para isso e somos mais do que vencedores. Temos aqui na casa do irmão Francisco Valdira a célula Shalom, glória a Deus, que também está funcionando toda semana. Se você não faz parte ainda de nenhuma célula e deseja participar, procura a irmã Valdira no final do culto, a irmã Mestre, para saber aí, olha, as fotos da célula, glória a Deus. A célula na casa da irmã. Essa aí também foi lá em Mangabeira, né?
Tivemos uma célula lá, acho que foi a primeira célula, não lembro exatamente, mas acho que foi a primeira célula na casa do irmão Aleph, glória a Deus. E temos também mais uma célula na casa de Mateus e Gisele, aqui logo acima, no primeiro andar, que é onde a On Fire se reúnem. Olha a galerinha jovem aí, lá no dia da comunhão, da Koinonia Day, creio que foi Koinonia Day essa foto. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós temos uma igreja que se move, uma igreja que se movimenta, glória a Deus. E você faz parte disso. Aí que é o nosso canal, o nosso Instagram, Missão Koinonia, que já está começando a ser movimentado. Temos algumas postagens, alguns stories, então você também pode acessar o seu celular, abrir o Instagram, nos procurar, nos ajudar nessa divulgação. Nosso trabalho aqui, tão somente, é levar a mensagem do Senhor através também da tecnologia, usando-a a nosso favor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos. Sim, irmãos, eu lembrei agora, nós estamos colocando diante do Senhor, e eu já quero convidar os irmãos a estarem orando por esse propósito. Nós teremos, para a glória do Senhor, no mês de novembro, o nosso primeiro encontro de jovens com Cristo. Glória a Deus, é o EJC aí, primeira JC da Missão Koinonia. Então você, desde já coloca na sua agenda de oração, para interceder por todas as equipes, aqueles jovens que vão estar participando também, e por cada pessoa que precisa estar nesse encontro, recebendo a palavra do Senhor e ali junto conosco, aprendendo um pouco mais da vida em comunhão com a igreja, sobre família, sobre temas que são muito relevantes para os jovens e para a sociedade nos dias de hoje. Quero convidar o nosso pastor Valdir, que vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Quero convidar um jovem forte para trazer o culto, essa mesinha abençoada aqui no lugar. E alguém que tem um olho clínico para ajudar, se vai ficar o culto centralizado ou não nessa bendita gravação, em nome de Jesus, para não ficar nada fora do lugar. Amém. Deu certo? Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso pastor. Quero convidar você aí no seu lugar a fechar os seus olhos, estender as mãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite mais uma vez, pela vida do teu filho, nosso querido pastor, que o Senhor nessa noite possa estar usando conforme a tua vontade e para a glória do teu santo nome. Abençoa a sua vida, traz renovo sobre a sua vida nessa noite, sobre o seu corpo, e que ele seja um instrumento teu nessa igreja, em nome de Jesus, e que a palavra hoje pregada possa alcançar o propósito para o qual será lançado, e que venha gerar frutos e frutas espirituais para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem já foi abençoado hoje à noite? Amém. Já fui também. Irmãos, eu queria que Karen escolhesse um vídeo aí no Instagram e passasse aí para valorizar o trabalho, né, que Karen e a equipe de mídia está fazendo nos registros da nossa igreja. Está ficando algo muito precioso, algo lindo, e eu me emociono, né? Eu vejo uma vez, vejo duas vezes, quando eu penso que não estou vendo a terceira, porque é a história da igreja que está sendo construída através desses registros, né? Como nós vimos lá na pregação do segundo dia do pastor Jairto, né? Josué capítulo 3 e 4, e após a passagem do Rio Jordão, o Senhor orientou ao povo a pegar 12 pedras do meio do Rio Jordão, e que aquelas pedras servissem de memorial para eles apresentarem às gerações futuras
para que os filhos, os netos, os bisnetos, quando olhassem aquelas pedras, eles perguntassem a eles: olha, essas pedras são de onde? O que foi que aconteceu? Por que essa pedra está aqui? E aí eles iriam contar a história do milagre de Deus na vida daquele povo, daquela nação. Então, as nossas pedrinhas estão aí sendo registradas no Instagram, no YouTube. Amém? Então, divulgue, curta, valorize e seja abençoado em nome de Jesus. Dá para passar o cara? Libera o áudio. Hoje aqui, toca em mim com teu poder, faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti, eu abro o coração Quantos seguidores, cara, nós temos atualmente? Aí, essa aí também foi uma memória linda. Bota um pouquinho da Libras. Amém. Nós temos quantos seguidores hoje, cara? 178 hoje. Aqui nós temos 178 pessoas. Mas seguindo o Instagram tem 178. Então assim, veja por que eu estou falando isso. A importância desse trabalho. E pessoas, né, Anne portuguesa, né? Acompanha a gente lá de Portugal. Anne, Mateus, né, Camila. Então assim, pessoas que estão distantes acompanham o trabalho que está acontecendo aqui através dessas imagens, através do canal do YouTube, né? Às vezes não pode mais ligar, está em São Paulo nesse momento, né? Estão lá acompanhando, tudo curtindo, participando. Então é algo precioso, é um trabalho muito lindo. Parabéns a Karen, a equipe, né? A Kátia que toma conta do YouTube. Então é bênção a nossa vida e você se sinta à vontade de participar. E quando você vê alguém se aproximando de você com a câmera assim, não se assuste. É só para registrar o momento, né? São os midianitas que estão ali só gravando para ficar registrado as nossas pedrinhas enquanto crescemos. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6, versículo 11 ao 17. Gálatas 6, do 11 ao 17. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo conduza esse momento, que ministre aos nossos corações e que haja, em nome de Jesus, a edificação para a Tua igreja, Pai, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em agir, em mover, em curar, em libertar, em edificar. Nós queremos e precisamos da Tua presença, Espírito Santo. Conduz esse culto em nome de Jesus. Gálatas 6, 11 ao 17 diz assim: vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim
e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o povo, sobre Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Hoje eu estou terminando as pregações, com o tema As Marcas do Discípulo. Então, durante o domingo, os domingos de julho, nós falamos sobre as marcas do discípulo de Cristo. E nesse texto aqui particularmente, o apóstolo Paulo, ele dá uma declaração fortíssima, que vai de encontro a uma prática judaica que existia na época, que era a circuncisão. Então, lá no Antigo Testamento, o Senhor definiu como uma marca para o povo de Israel que os homens fossem circuncidados, para que ficasse declarada ali a aliança que aquele povo estava fazendo com o Senhor. Então, quando os homens nasciam a partir dos 8 dias de idade, eles já eram circuncidados e ali eles eram consagrados ao Senhor. E isso aconteceu durante muitos anos, na história do povo de Israel. Quando Jesus vem e traz uma mensagem de vida, de libertação, de quebra de paradigma, o que acontece? Judeus que praticavam a circuncisão e agora tinham se convertido e entraram em conflito. Então eles começaram a cobrar dos outros, mesmo aqueles que tinham aceitado Jesus, que continuassem com a prática da circuncisão. Aí o apóstolo Paulo vai e questiona eles, diz: olha, isso aí é a lei, é a prática do Antigo Testamento que foi dita ao povo, porque eles não tinham Jesus. Hoje nós temos Jesus, e nossa aliança não é afirmada em Deus através da circuncisão, mas através de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Alguém não sabe? Não souber, explica. Todo mundo sabe? Amém. Então, há um choque aqui, há uma transição entre uma cultura judaica e agora uma nova visão, um novo ensino trazido por Jesus, onde ele se coloca como um caminho, a verdade e a vida, e o único mediador entre Deus e os homens. Só isso aí já é uma grande referencial, porque existem outras religiões e outras práticas aí que acreditam que existem vários caminhos e vários mediadores entre Deus e o homem. A Bíblia não revela isso. A Bíblia revela que existe um caminho. Qual é o caminho? Jesus. E só existe um mediador, ou seja, aquele que pode interceder entre Deus e o ser humano, que é quem? Jesus. A Bíblia não fala o nome de outra pessoa, outra situação que tenha essa autoridade de ligar o homem a Deus. Ele está falando isso, não é pastor Valdir, é a Bíblia. Amém? Então, não concorda, discorda, pensa diferente, vai para a Bíblia. Vai ler, vai olhar, que você vai ver que o que eu estou falando é o que está escrito na palavra. Então aqui a gente vê, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se sente pressionado por aqueles judeus cristãos a também fazer a circuncisão. E aí ele diz: olha, não é a circuncisão, nem aqueles que não são incircuncisos, que são incircuncisos, que não têm a circuncisão, que são, que tem um valor maior para Deus. Mas o que Deus fala é sobre aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura. Então ele diz assim no versículo 15: pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Amém? Amém. E no final do versículo 17, ele diz: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. E ele não é a marca da circuncisão.
Vocês vão ver a marca, qual é a marca que o apóstolo Paulo traz na vida dele, que caracteriza as marcas de Jesus. Então nós vimos muitas marcas, né? E hoje nós vamos ver mais algumas marcas para fechar esse período que nós estamos refletindo sobre as marcas do discípulo de Cristo. Paulo refere-se às marcas que o escravo tinha, para que soubessem quem era o seu senhor. Inclusive existiam escravos chamados de escravos de orelha furada. A escravidão para eles era diferente do que entendemos hoje como escravidão. Os escravos hebreus eram escravos para pagar suas dívidas através do trabalho. Geralmente os hebreus eram escravos por dívidas ou pobreza extrema. E alguns escravos, após os anos trabalhando, se apegavam tanto aos seus senhores que optavam por voluntariamente continuar sendo escravo daquele senhor até o fim de sua vida, sem voltar à liberdade. Essa decisão era como sinal de sua entrega. O escravo tinha a orelha furada. Ou seja, além dessa marca que tinha a circuncisão, existia também um outro grupo que eram os escravos de orelha furada. O que era escravo de orelha furada, pastor Walter? Era escravo de gringo? Eram os jovens da época? Não era. Escravo de orelha furada, né, que está lá em Êxodo capítulo 21, versículo 6, Êxodo 21, 6, diz assim: o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Êxodo capítulo 21, versículo 6. Ou seja, quando o escravo ele tinha uma dívida e ele pagava com o seu trabalho e a dívida estava paga, ele tinha a opção em continuar sendo escravo daquela família, servindo a ela, e agora com a orelha furada, dizendo que é por opção, ou continuar trabalhando até pagar a sua dívida. No Novo Testamento é colocado que nós somos escravos de orelhas furadas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém. A dívida que existia para mim pagar, para você pagar, foi paga por Jesus. Ele pagou. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. A Bíblia diz que Jesus nos comprou. Amém. E foi um alto preço. Foi o preço da sua própria vida enfrentando ali na cruz. Então, quando nós nos rendemos a Jesus e servimos a Ele espontaneamente, nós somos colocados como escravos de orelha furada. Ou seja, nós temos um servo, um senhor, e por isso é colocado como escravo, mas de uma forma espontânea, natural, não obrigada. Amém? Portanto, ser escravo de orelha furada simbolizava que você não estava servindo aquele senhor por uma obrigação, pois já poderia estar livre, mas porque já não queria servir a outro senhor. É a junção de serviço e amor. Paulo então se compara ao seguir a Jesus como um desses escravos de orelha furada. Ele seguia Jesus não por obrigação, mas por amor e lealdade. Quando olhamos para o ministério de Jesus, podemos perceber que ele não apenas informou e ensinou, ele formou discípulos. A igreja do Senhor Jesus é um quartel como um hospital. Amém? Amém. Eu já usei muita expressão, a igreja do Senhor é um hospital. Amém. Mas depois refletindo eu digo não, é um quartel, porque nós somos um exército. Amém. E exército não fica no hospital, fica no quartel. Amém? Amém. Mas nesse quartel tem um hospital. E quem é o médico? Jesus. E quem é o enfermeiro, o técnico, o maqueiro? Somos nós. Amém? Estamos voluntariamente servindo a Jesus. A igreja do Senhor Jesus é um quartel como um hospital, cujo médico é Jesus, os pacientes são todos, e os auxiliares de Jesus são seus discípulos, que somos nós. Jesus sempre teve a multidão ao seu redor, mas ele não se iludia com a multidão. Ele dedicou-se a um grupo de pessoas próximas a ele, que estavam dispostas a tudo por ele. Quem eram essas pessoas? Os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Eu e você. Diga aí para seu irmão.
Você é um discípulo de Jesus? Discípulo é aquela pessoa que segue os mesmos passos do seu mestre e tem as mesmas atitudes, princípios e valores. Logo, se somos discípulos de Cristo, desenvolveremos também em nossa vida as suas marcas. E a pergunta que nós fazemos hoje: quais são as marcas daqueles que seguem a Jesus em nossos dias? E aí eu queria falar da primeira marca, que é a simplicidade. Amém? Jesus, ele sempre pregou a simplicidade. Na época de Jesus não tinha carro, mas tinha carruagem. Amém? E Jesus entrou na cidade de carruagem, de cavalo ou no jumentinho? No jumentinho. Mostrando a sua humildade, a sua simplicidade. Jesus chega diante dos seus discípulos e lava os pés dos discípulos, fazendo algo que os escravos aqui faziam naquela época, mostrando assim a sua simplicidade e a sua humildade. A simplicidade na vida do discípulo é a preservação de uma devoção sincera, pura e desprovida de arrogância ou vaidade. Quando nós percebemos alguém vindo para a igreja, e cheio de vaidade, cheio de arrogância, está faltando aprender sobre simplicidade e sobre humildade, porque não é compatível a um servo do Senhor a arrogância, a arrogância, o orgulho, a vaidade. O que é compatível é uma vida simples e humilde. Quando nós temos uma vida em simplicidade, nosso foco sempre será no essencial. É a atitude de evitar que a mente seja corrompida ou desviada do Evangelho simples, por filosofias soberbas ou astúcias do mundo. Irmãos, eu me incomodo quando eu vou para um lugar, eu vejo as pessoas pregando o Evangelho, usando aquela oratória, palavras difíceis e toda a eloquência que você tem dificuldade em entender. Essa linguagem a gente pode utilizar em seminários, em academias, em ambientes desse nível, mas para a igreja do Senhor o Evangelho tem que ser pregado de forma acessível. Amém? Amém. Se eu prego aqui os irmãos entendem, está tudo certo. Se eu prego aqui os irmãos não estão entendendo, está tudo errado, porque está havendo ruído, está havendo falha na comunicação. Então o Evangelho ele é simples, ele deve ser pregado também com simplicidade. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Sincera e pura devoção. O Evangelho, ele é puro, ele é sincero. Amém? Romanos 12, 16 diz assim: tenham a mesma atitude uns para os outros, não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, na igreja do Senhor a gente vê doutor, a gente vê engenheiro, a gente vê juiz, a gente vê serviços gerais, a gente vê gari, a gente vê todas as profissões juntas, unidas, todas o nível social juntos, unidos. Amém? Porque no reino de Deus não tem maior nem menor. Nós somos todos iguais. Mateus 11, 25 diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Quanto mais você for simples, mais você for humilde, mais o Senhor vai te revelar coisas grandes sobre Ele e sobre o seu reino. Amém? A soberba, a arrogância não deixa que as pessoas tenham acesso à iluminação do Espírito Santo. Então a primeira marca é a simplicidade, a humildade. A segunda é equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 7. Diz assim:
Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Loída, sua avó, e na sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, onde outras versões diz equilíbrio. Amém? Então, Paulo está escrevendo para Timóteo e está ensinando. Timóteo era discípulo de Paulo. E ele está ensinando, Paulo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas não perca a referência. Nós temos poder, autoridade no nome de Jesus. Nós devemos amar, mas devemos ter domínio próprio. Devemos ter equilíbrio. Amém, irmãos? Amém. Se você nunca vem para a igreja, você está certo? E se você vai para a igreja todo dia, você está certo? Também não. Por quê? Porque está faltando equilíbrio. Porque a gente tem que ter tempo para fazer as nossas atividades também. Sim ou não? Tempo para estudar, tempo para cuidar da família, tempo para fazer feira, para cuidar do marido, para cuidar da esposa. Nós precisamos ter equilíbrio nas coisas que a gente faz. Porque essa é uma das características, uma das marcas de um discípulo de Jesus. O equilíbrio é a capacidade de viver de forma sóbria, consciente e madura, governada pelo Espírito Santo, e não por impulsos emocionais, medos ou extremismos religiosos. Quem lembra da primeira marca? Simplicidade, humildade. E a segunda? Equilíbrio. A primeira qual é? E a segunda? Amém. A terceira é dependência. Irmãos, pense uma coisa difícil, é a gente ser dependente. Sabe por quê? Porque a gente luta a vida inteira para ser independente. Mas o Evangelho, ele nos instrui que nós precisamos aprender a ser dependente de Jesus. João, capítulo 15, versículo 4 e 5, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós só conseguiremos viver o Evangelho de Jesus se nós lutarmos, insistirmos, perseverarmos e estar na presença do Senhor, e ler a palavra, e vir à igreja, em louvar ao Senhor diariamente. É no seu carro, você está lá, ao invés de botar uma música secular, uma música que só vai trazer alegria ou tristeza à tua alma, você ser alimentado pelo Espírito colocando um louvor. É você dormir, é você acordar. A palavra nos fala que no meio dos louvores Deus habita. No meio dos louvores, os louvores, por isso que nós, como igreja do Senhor, adoramos ao Senhor através do louvor. Quando nós estamos no mundo e nós vamos para uma festividade, alguma coisa, a música naquele ambiente é um entretenimento. É para a pessoa se alegar, ou se for, dependendo da música, ter dor de cotovelo, né? Chorar. Na igreja, a música é uma ferramenta para adoração ao Senhor. Então, quando nós começamos aqui a cantar, a louvar, a tocar instrumentos aqui ao Senhor, nós não queremos entreter a igreja, nós queremos adorar ao Senhor. Amém?
A Bíblia fala que o rei Saul, quando estava tendo possessões demoníacas, ele chamou Davi para Davi tocar a harpa para ele. E sabe o que acontecia? O demônio fugia. Davi só ali tocando e atraindo a presença do Senhor. Percebe como é importante o louvor na nossa casa, no nosso ambiente? Dependência é a reconhecida e contínua necessidade de estar conectado a Cristo para subsistir, frutificar e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, sabendo que a força do discípulo não provém de si mesmo, mas sim do Senhor. Irmãos, quando nós queremos agir sem buscar a Deus, sem ser dependente dele, nós estamos fadados ao fracasso, ao insucesso, à frustração. Ou até se temos sucesso em alguma área, não será um sucesso completo. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A nossa não. A nossa pode ser até boa, pode nos agradar, mas nunca será perfeita. A própria palavra diz que o coração do homem ele é enganoso, né? Você já teve a impressão, a experiência, né, de você olhar para uma pessoa e você conhecer alguém de repente e você dizer, rapaz, fulano, tal, tudo, e depois você, quando conhece a pessoa mais de perto, você diz, Jesus, não imaginava que era assim. Porque nós somos enganados por nosso coração, por nossa impressão. Então nosso coração, ele pode ser enganado facilmente. Mas quando nós submetemos ao nosso coração, a nossa vontade, a nossa mente ao Senhor, Ele sempre dará o caminho perfeito, o caminho correto, a melhor forma. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estava lembrando agora da cena, né? Sou flamenguista, né? Me desculpe quem é. Mas Pedro, quando fez o gol recentemente, né, ele se ajoelhou e fez em libras ali a descrição de que a palavra de Deus é lâmpada, luz para o caminho e lâmpada para os nossos pés. Irmão, é a palavra que nos livra de cair, é a palavra que nos livra de tropeçar, é a palavra que traz luz às trevas. Quando as trevas querem nos cercar, quer nos intimidar, quer nos amedrontar, é a palavra que mostra a gente a firmeza que nós temos no Senhor, a confiança que nós temos no Senhor. E no Senhor nós somos mais que vencedores. Amém? Quem lembra qual é a primeira marca? Simplicidade. E a segunda? Equilíbrio. A terceira? Dependência. E a quarta e última? Morte para o eu. Irmãos, pense num negócio difícil. Você matar a sua vontade, matar o seu eu. Porque nós lutamos por uma independência, né? Nós queremos ser independentes e nós queremos fazer as coisas, porque nós somos pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas inteligentes. E por que não? Eu não posso fazer a minha vontade, satisfazer os meus desejos. A morte para o eu. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre si mesmo. Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só que quando você olha para a história do apóstolo Paulo,
nós percebemos que o apóstolo Paulo era o principal perseguidor dos cristãos daquela época. A Bíblia relata em Atos que Estevão foi apedrejado simplesmente porque seguia Jesus, e Paulo estava lá vendo Estevão ser apedrejado. Mas a mudança que acontece, a transformação que acontece na vida de Paulo é tão grande, a nova criatura que surge no ser de Paulo é tão grande, que ele chega a dizer que ele não mais vive. Ora, ele era aquela pessoa que perseguia a Jesus Cristo, e agora nessa fase da vida dele, ele diz: olha, quem vive não sou mais eu, quem vive agora é Ele. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. De que forma? Através das ações, através da influência que os ensinos de Jesus tinham na vida dele, e fazia ele se moldar pelos ensinos de Jesus. Cristo viver na vida de alguém não é Cristo estar no crucifixo no peito da pessoa, não é Cristo estar na camisa da pessoa e a pessoa vestir a camisa e dizer: Cristo vive em mim. Cristo vive em nós quando nós obedecemos o que Cristo falou. Amém? É dessa forma. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morrer para o eu é o ato voluntário e diário de renunciar à soberania do próprio ego, às vontades egoístas e aos desejos da natureza humana, submetendo a vida integramente ao senhorio de Cristo. Isso é algo muito importante de ser dito. Cristo vive em nós quando Ele governa uma área da nossa vida, ou quando Ele governa todas as áreas da nossa vida? Todas as áreas da nossa vida. Só que nós sabemos que tem áreas que nós vamos ceder com mais facilidade e tem áreas que nós vamos ceder com mais dificuldade. Quem nós devemos buscar para nos dar a força para seguir a Jesus nas áreas que nós temos dificuldade? O Espírito Santo de Deus. Amém? Aonde? Em qual local? No lugar secreto. Amém? Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dá uma declaração fortíssima em relação àqueles que querem seguir a Jesus. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. João 12, 20, 26. João 12, 20 ao 26. Deixa eu conferir aqui. Exato. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e os dois, volta um pouquinho para o versículo 21. 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, haviam alguns gregos. Algumas pessoas tinham ido adorar a Deus naquele período da festa da Páscoa, e entre eles estavam alguns gregos. Os gregos não criam em Jesus, não serviam a Jesus.
21. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Qual era o pedido? Senhor, queremos ver Jesus. Essa expressão Senhor, ela fala algo para a gente. Filipe, ele não era uma pessoa de idade avançada. Possivelmente essas pessoas ou tinham um respeito por Filipe muito grande, pela vida dele com Jesus, ou eram discípulos de Filipe. Amém? Amém. Se eram discípulos de Filipe, queriam ver Filipe ou Jesus? Queriam ver Jesus. Amém? Então nós não podemos fazer discípulos de nós mesmos. Nós temos que formar discípulos de Jesus. 23. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, para ele e você dar fruto, nosso ego tem que morrer. Amém? Amém. Glória a Deus. Nenhum discípulo vive ou morre para si mesmo. Romanos 14, 7 a 8. Quer viva, quer morra, pertencemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Glória a Deus. Quem lembra qual é a primeira marca? E a segunda? A terceira? E a quarta? Morte para o ego. Glória a Deus. Estamos chegando já ao final. Em Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8, Jesus ele fala algo muito importante que nós precisamos entender, que era o que Paulo estava sacudindo os judeus quando dizia: olha, não adianta vocês se circuncidarem se o coração de vocês não é um coração entregue. Seja você circunciso ou incircunciso, o que Deus quer da sua vida é que você seja uma nova criatura. E o povo, judeus, fariseus, eles eram muito fortes na questão das práticas religiosas. Eles cumpriam a risca. E esse cumprimento à risca de práticas religiosas trazia para eles o sentimento de vaidade. Então, se uma pessoa praticava, por exemplo, os 10 mandamentos, e a outra não conseguia praticar os 10, ela praticava 9, então aquela que dava ok nos 10, olhava para de 9 com um olhar de superioridade. Uma vaidade espiritual, uma vaidade enganosa. Uma vaidade que não nasce do Senhor. Nós não somos chamados para olhar para as pessoas de cima para baixo, mesmo que as pessoas estejam fora dos caminhos do Senhor. Olhar de Jesus para as pessoas que estavam distantes dele e distantes do caminho do Senhor foi um olhar de compaixão. Amém? Então, quando nós vemos alguém distante do Senhor, olhemos com compaixão, com amor. Não critiquemos, não falemos mal, oremos, convidemos ele para vir à casa do Senhor, falemos a ele da palavra do Senhor. Mas criticar, se achar superior, não é uma marca de um discípulo de Jesus. Diz o texto, Mateus 12, 1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las.
Os fariseus, vendo isso, lhe disseram: veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Porque eles não faziam nada no sábado. Nada. Se alguém tivesse morrendo, se alguém tivesse um animal deles morrendo, o que fosse, não faziam nada. Uma prática religiosa rigorosa, mas completamente fora do que Jesus ensinou quando ele disse: amai a Deus e amai ao seu próximo. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus discípulos, ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanavam esse dia e contudo são considerados inocentes? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubessem o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Em outras versões diz, volta ao versículo aí, exatamente esse versículo. Pois o Filho do Homem, o 8 mesmo. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus diz: olha, vocês não fazem nada no sábado, mas eu sou Senhor do sábado. Vocês querem me criticar, me perseguir, me prender, porque eu curo no sábado, porque eu ajudo pessoas no sábado, porque eu ensino no sábado. Vejam a cegueira espiritual que existia na vida daquelas pessoas. Uma prática religiosa sem compaixão. Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Misericórdia quero e não sacrifício. Então Deus ele não busca práticas religiosas, ele busca um coração entregue nas mãos dele. Amém? Amém. Quais eram as marcas que Paulo trazia quando ele disse lá no início, em Gálatas: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, que não era a circuncisão? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20 ao 28, e assim a gente encerra a palavra dessa noite. 2 Coríntios 11, 20, 28. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou quem os explora, ou quem se aproveita de vocês, ou quem se exalta, ou quem lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também sou. O que ele está dizendo aí, irmãos? Porque tinham pessoas que eram circuncidadas e olhavam para ele que não ia circuncidar, se achando superior. Aí ele vai e escreve: são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. 23. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Aí começa a listar as marcas que ele traz no seu corpo, irmão. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez.
Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Uma pessoa que tem todas essas marcas na sua vida tem autoridade para falar o que ele falou. Concluindo, irmãos, as marcas físicas não são mais importantes que as marcas espirituais. Nós, discípulos de Jesus, precisamos trazer em nossa vida marcas espirituais. As marcas físicas e exteriores nunca serão mais importantes do que as marcas espirituais em nossas vidas. Enquanto muitos naqueles dias buscavam a circuncisão e rituais aparentes apenas para causar uma boa impressão exterior ou evitar a perseguição, Paulo nos lembra que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser uma nova criatura. As marcas de um verdadeiro discípulo não são exibicionismo religioso, regras humanas ou sacrifícios vazios. O próprio Senhor declarou: desejo misericórdia e não sacrifícios. Ser um discípulo de Jesus significa carregar no caráter, no estilo de vida, as evidências de quem realmente é o nosso Senhor. Simplicidade, equilíbrio, dependência e morte para o eu, o ego. Assim como o escravo de orelha furada em Êxodo 21, o verdadeiro discípulo escolhe servir a Jesus não por obrigação, por medo ou mera formalidade da lei, mas por amor voluntário, por lealdade e gratidão a Ele. Paulo trazia no corpo as marcas físicas dos sofrimentos por amor ao Evangelho, mas todas elas eram fruto de sua rendição interior e de sua glória exclusiva na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa glória jamais esteja naquilo que fazemos para aparentar diante dos homens, mas naquilo que o Espírito Santo faz e fez e continuará fazendo em nosso interior, em nossas vidas. Que olharmos, que ao olharem para a nossa caminhada, possam reconhecer que somos novas criaturas e que trazemos em nossa essência a vida, o amor e as marcas inconfundíveis de Jesus. Amém? Resumindo, que as pessoas ao olharem para mim e para você vejam mais Jesus do que nós mesmos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria convidar você a ficar em pé. Essa canção é uma canção bem antiga, porque eu sou antigo e eu gosto de música antiga. Acredito que os irmãos vão conhecer bem facilzinho, e eu queria que você cantasse comigo. Uma oferta de amor, salve.
Jesus, por tua presença. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela é luz. É ela que endireita o nosso caminho. É ela que nos mostra o caminho a seguir. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos capacita para entendermos a tua palavra e termos força, coragem, ousadia para praticar a tua palavra. Nós lutamos contra a nossa carne, o Senhor sabe disso. Mas nós sabemos que nossa carne, ela se rende ao teu Espírito, porque o teu Espírito é muito mais poderoso, e que a nossa carne se curve ao teu Espírito. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toque em nossos corações, move as águas, faz algo novo em nossa vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui unicamente, Senhor, para se encontrar contigo. Não faz sentido nós estarmos aqui sem a tua presença. Oh, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Quero dar oportunidade se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, mas gostaria de fazer uma aliança com Ele, de se tornar uma nova criatura. Quero dar uma oportunidade para você vir aqui à frente e entregar sua vida a Jesus. Vamos cantar a canção, apenas o coro mais uma vez. E se você quer entregar sua vida a Jesus, essa é a oportunidade. Se você quer renovar sua aliança com o Senhor, também é a oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua presença em nosso meio. Nós entregamos, Senhor Deus, nossas vidas ao Senhor. Tudo que nos envolve, tudo que vai ser colocado em nossas mãos essa semana, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos oriente. Acampa os teus anjos ao nosso redor, à volta aos nossos lares, possamos voltar em paz e em segurança, e que em nome de Jesus essa palavra dê frutos espirituais em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja que diz amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana e tenha uma sopinha nos esperando ali atrás. Amém.
da gente tomar a sopinha, tem avô e avó aqui, não tem? A gente queria fazer uma oração pelos avós aqui. Então vem aqui na frente, quem for avô, avó. A pastora Cátia vai estar fazendo oração com vocês. Hoje é dia do vovô e da vovó. Chamar os vovôs aqui na frente, mais o Leide, Valdemir, Dona Geralda também é vovó, Valdemir, Zé Mércia, Dona Rita, Valdeira, James, Letícia, tem mais alguém? Seu Tota. Temos os nossos vovôs aqui, que são bênção nas nossas vidas, né? Queremos honrar a vida dessas figuras paternas e maternas que Deus levanta na nossa vida para abençoar os nossos filhos. Vocês são bênção nessa geração que vocês vivem hoje. Vocês são bênção do Senhor. E isso é muito bom. Nós estamos vendo como a nossa igreja é abençoada por termos vovós e vovôs abençoados. Glória a Deus. Vem cá, a vovó Letícia também estava lá na salinha ajudando com as crianças. E para esse momento de honra especial, nada mais importante. Você cadê seu Tota? Venha pra cá, seu Tota. Orar por você também. Tá, eu quero chamar um jovem forte para nos ajudar a tirar esse púlpito aqui e os vovôs ficarem de frente para a igreja. E eu queria chamar aqui em cima, deixa eu sair o culto, né? Aí os vovôs viram pra frente da igreja, amém? Pode subir aqui do ladinho, chega, vem pra cá. Pode subir no Geraldo, Dona Zuleide. E vira pra igreja ver vocês. Amém. E eu gostaria de convidar para fazer essa oração um netinho ou uma netinha. Aí se o netinho ou a netinha não vier voluntariamente, aí a gente chama por nome. Vem, mas não dá para aparecer todo mundo aí. Alguém tira uma foto, nos ajuda aí. Alguém tira uma foto. Qual vai ser a netinha ou o netinho que quer orar pelos vovôs? Vai ser a Aline? Alanzinhos? Olha! Glória a Deus! Alanzinho vai orar pelos vovôs, abençoando eles, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Senhor, abençoe os avós e as avós, não deixe que não aconteça com eles, que eles tenham saúde, em nome de Jesus, amém. Amém! Uma salva de palmas para os nossos vovôs e vovós dessa igreja. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Amém? Amém. Irmão, só mais um aviso, enquanto você caminha para a sopa. Enquanto você caminha para a nossa sopa da coinonia, na igreja, a nossa igreja